todo mundo, aqui é Igor Carvalho de novo, eu estou com Ana Lívia e vocês podem provavelmente acessar, logo antes desse vídeo tem um vídeo da Ana contando uma belíssima história e a gente vai discutir hoje um pouquinho disso também. Mas antes de eu falar qualquer outra coisa, a Ana vai dar a introdução também explicando um pouquinho dessa história. Olá, Ana. Muito bem, olá Igor. Muito obrigada por esse espaço. Eu agradeço a oportunidade de poder discutir uma coisa que me traz tanta paixão e tentar instrumentalizar isso, né? Tentar tornar isso um instrumento de ajuda mesmo, clarificar cada vez mais. Então é uma oportunidade maravilhosa, eu agradeço. Eu que agradeço também. Bom, para tentar trazer o gancho da história para a nossa discussão, o que eu posso dizer é que para mim tem ficado cada vez mais claro a importância do trabalho com a linguagem, principalmente durante o nosso processo de mentoria. Perceber como a linguagem ela é a fundação de todo o trabalho que envolve educação, realinhamento de propósito, reconhecimento de crenças, cuidado pessoal. Cuidado com os corpos. Cuidado com os corpos. Ela tem um efeito material, ela tem um efeito muito concreto e é um lugar que a gente dificilmente leva a linguagem para discutir. Ela fica muito pairando no mundo das ideias. Não é discutido que a linguagem afeta a nossa realidade, né? Não. E a gente está aqui para isso também hoje. Exatamente. Essa constatação fez com que eu buscasse um repertório de histórias, né? Fez com que eu buscasse na minha pesquisa, é um repertório, na verdade, artístico de diversas linguagens, para eu entender de fato como essas narrativas, eu estou ampliando isso para músicas, filmes que a gente assiste, novelas, as histórias que nos contam e que a gente conta, o quanto isso afeta e direciona o nosso cotidiano. Todo o espectro da arte, toda a criação artística pode ser usada como linguagem, e é a linguagem em si também. Sim, sim. E a Fábula sobre a Fábula, que é uma história que me acompanha desde sempre, eu conto e reconto, para mim, inclusive, essa história, porque ela abre temas e possibilidades de compreensão da realidade, que é o que eu busco. E é extremamente atual ainda. Exatamente. E vocês podem assistir, é só olha na página embaixo que tem ela falando a fábula. Sim. Principalmente porque a fábula traz a verdade como personagem principal. Então, o ser humano tem uma necessidade de acessar e produzir verdades. Então, isso é um dado, né? É um fato. Nós produzimos e nós procuramos pela verdade. E a minha pergunta tem sido, quais são as narrativas que produzem essas verdades ou tentam acessar Ou até verdade? a forma de criação, se vocês forem perceber no começo do conto, a verdade ela vai nua. Só mas de alguma forma nua. E é impossível ela entrar. Ou seja, a verdade em linguagem, nesse agora, ainda falando de forma atual, é um pouco complicado de se aceitar ela como ela é. E com todas as redes sociais, e todas as imposições sociais e financeiras que a gente tem hoje, as dificuldades que a gente passa, é um pouco complicado de engolir a priori essa verdade. E a gente faz muito uso, tanto de adaptação de linguagem, como da arte, em todos os níveis que a gente tem. Sim. A escrita, a televisão faz muito isso, o cinema faz muito isso também, até com dança e música a gente tem muito isso, são as próximas variações da personagem verdade na fábula. Sim. São outras versões para ficarem de alguma forma mais aceitas, mas como um núcleo também tem essa verdade. Sim. Eu acho que seria interessante para mim esquematizar agora, interessante para mim aí a gente esquematizar que quando a gente está falando aqui sobre a arte, a gente não está dando uma definição sobre a arte. Em nenhum momento eu me julgo capaz de definir qual é a função, de onde ela veio, a necessidade. Que são diversas, na verdade. Exatamente. Então, aqui não é reduzir essa discussão, mas pegar um foco que eu acho... Que nesse caso vai ser a linguagem, para aplicação em linguagem. Exatamente. E entender como essa necessidade ficcional também, né, de criação, de fabulação, ela é usada muitas vezes contra... A gente usa as narrativas contra o movimento que a gente quer fazer. Então, tentar explicar isso, que é de que maneira a gente tem que notar, trazer consciência se as histórias que a gente se conta, que a gente escuta, que a gente assiste,
elas nos ajudam a conduzir os propósitos que a gente escolheu pra gente, os valores que nós temos. Sim, que gera a gente do que seria o nosso caminho. Sim. Né? Muitas vezes acontece, tem dois problemas e a gente discute muito isso, que são o ficar no agora e a crítica nesse caso. Quando se faz uso dessa forma que você falou, a pessoa às vezes está engolindo sem crítica, ou pela arte, ou por qualquer outro nível de linguagem, um novo sistema de crença, uma nova ideia, que pode ser implantada por mídia e tudo mais, sem estar presente no agora para perceber que não está alinhado consigo. E a gente tem isso não só do jogo social para o individual, mas também a gente tem jogos familiares para o individual, que é um exemplo muito comum disso. Pais que depositam uma ânsia em formato de linguagem na escolha profissional de um filho. Esse é o nível de que a linguagem pode afetar. Esse filho naquele momento não vai ter talvez a crítica ou estar presente o suficiente para saber construir a linguagem por si de qual é esse caminho que ele deseja. E por isso aceita. Só que não só jovem. Hoje a gente pode perceber que adultos e qualquer idade estão engolindo muito facilmente a linguagem externa sem muita crítica. Sim. E é uma preocupação, porque isso pode afetar o nosso corpo também. Exatamente. Eu acho muito interessante de se notar que a maneira como a fábula consegue entrar, a verdade consegue entrar no palácio, ela é colocada como fábula, ela entra com roupagens, ela entra de modo tranquilo, desejando entrar, ela não entra no impacto de uma acusação, nem numa nudez, né? Ela entra ali maquiada, mascarada de alguma forma. E é pra gente se pensar se nos nossos momentos de lazer, ou no que a gente considera ficção, e considera a ficção como uma linguagem, isso aqui é pra eu passar o tempo. Como não verdade. A ficção como não verdade, que é o que é vendido hoje. Nossa, incrível isso. É justamente isso. A gente considera a ficção como não verdade. E não é isso, porque a gente não discrimina isso para internalizar essas narrativas no nosso comportamento. Não, mas porque o cérebro não reconhece como uma inverdade nesse caso. Né? O exemplo que eu dou sempre, e vocês podem perceber isso também, se eu pego uma maçã, vocês olharem uma maçã, o cérebro vai interpretar essa maçã como um objeto 3D e tudo mais, mas se vocês fecharem os olhos e eu falar a palavra maçã, mentalmente vocês vão recriar uma maçã e o cérebro, se você for analisar com dados científicos como que vai ser ativado energeticamente o cérebro, né, os sinapses e tudo mais, é exatamente igual se você estivesse com o olho aberto. Então, esse reconhecimento não tem esse filtro para o cérebro, tanto para a linguagem como para essa verdade maquiada. Sim. Eu tive um professor incrível durante a graduação de literatura, o professor Wilton Marx, que ele dizia o seguinte: eu não vou soterrar vocês de livros sobre realismo, sobre romantismo, assim. Eu quero que vocês peguem um livro, 2 para a gente ler nesse semestre, porque a qualidade de tempo que vocês vão dedicar e experimentar essa leitura é o que eu quero. Esse é um ato revolucionário quando você trabalha com educação, com arte. Qual é o tempo que você oferece para a pessoa digerir, interpretar, entender aquela linguagem que está diante de você? Que é uma preocupação com o aprendizado e não com produção em série. Exatamente. E isso é para a gente analisar em todos os aspectos da nossa vida. Então eu estou falando de um exemplo de um professor de literatura que queria que a gente tivesse qualidade na leitura, porque ele dizia: qualquer livro que cair na mão de vocês, depois vocês vão ler com qualidade. Isso é quando a gente faz um processo de mediação, que é pegar um adolescente e colocar diante de uma obra de arte, de uma obra de arte visual. Eu não vou passar e falar todas as obras, o nome de todos os artistas. É revolucionário deixar ele olhar. Ter tempo de observar. Por que isso é extremamente importante, Ana? Porque a gente tem um negócio que chama as leis universais, que a gente vai ter lei do livre-arbítrio, lei do karma, são diversas leis que constroem essa realidade. A basal é a lei do livre-arbítrio, que também é conhecida como lei da confusão. E sabe o que instiga o uso do livre-arbítrio? É o que é chamado de mistério. É o não mastigar para o próximo. É o mostrar para o próximo e verificar se esse outro tem o desejo de mastigar. Como no caso de você apresentar a arte, se você já falar tudo, você já está mastigando. Então você não instiga o mistério, portanto a pessoa não faz uso do próprio livre-arbítrio. Então isso que você falou é exatamente isso, instigar a pessoa a usar o livre-arbítrio.
E na mentoria, você pode perceber também que é um dos fundamentais é instigar, reaprender a usar livre-arbítrio. E a linguagem, como a gente discute, é fundamental nisso, porque se a gente não percebe às vezes o que está saindo da nossa boca. Não é? A gente pode perceber que a gente está falando, e se a gente não cuida do próprio sentimento, a gente literalmente fica uma verborragia, em que a gente usa para atacar o próximo, para se atacar, para tentar reconstruir algo que não está, uma verdade que a gente pega, a gente mesmo pode ter um monte de roupa em cima dessa verdade. Com a nossa própria fala. Às vezes a verdade está na nossa frente, a gente começa a entupir de roupa, porque a gente não consegue lidar com essa verdade. Sim. Não, exatamente isso. E o quanto é importante para os dias de hoje a gente trazer a consciência, a gente fala sempre para estar no agora, estar consciente diante disso. A gente trabalha com linguagens o tempo todo. O ser humano se move por meio das suas narrativas. O tempo todo a gente está acessando linguagem. E se relaciona por meio de linguagem, se conhece por meio de linguagem. Sim, então é de extrema importância esse momento de parar e falar assim, vamos escutar o que você está dizendo? Você está escutando o que você está dizendo? Vamos ler com calma isso? A gente pensa na estratégia das indústrias, das agências de marketing, por exemplo, os outdoors mais caros são os das vias mais rápidas. Então é para mostrar porque mesmo... Porque o input não vai ter muita crítica. Não vai ter crítica. É exatamente por então, isso. Então, assim, aquela imagem vai entrar na sua cabeça e vai formar o seu sistema de crença. Sim. O quanto a gente não senta, né, almoçando, jantando diante da televisão, sim, achando que está descansando. E assim, o tempo todo você está engolindo o que está sendo colocado sem crítica alguma. Mas você falou outra coisa extremamente importante de falar para eles. Vocês estão assistindo hoje também. Imagem e simbologia é linguagem. A gente precisa também deixar isso muito claro. Quando a gente fala, às vezes é um símbolo, é uma imagem. Aquilo tem toda uma linguagem por trás. E a gente precisa ter crítica, inclusive, para perceber o mistério por trás de uma imagem. Sim. Porque senão a gente aceita sem crítica e a gente começa a adaptar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar claro disso. A própria imagem corporal por causa de uma imagem que a gente viu, que a gente engole sem crítica. Então, este é o novo belo. Então, ser anoréxico é o novo belo. Então, eu começo a adaptar sem questionar a minha própria imagem, o meu próprio corpo, minha própria ação. Que é a minha verdade, né? Que na verdade não é, foi engolida sem a crítica, né? Sim, não, o nosso corpo, querendo dizer que sim, a relação, o problema é que vai ser permeada por uma imagem exterior, a relação que eu vou ter comigo mesma. Sim, e há uma linguagem nisso, que a gente precisa aprender a cuidar. O que você acha, Ana, que a gente pode, como educadores, como pessoas que são focadas em ajudar o próximo, fornecer para eles, que estão assistindo hoje, gente, de instrumento para lidar com a linguagem? O que você acha que a gente pode começar a discutir? A gente vai aparecer de novo, a gente vai voltar a discutir isso no outro dia, a gente vai trazer mais instrumentos, mas hoje a gente vai finalizar hoje com pelo menos vamos tentar achar uma forma de começar a cuidar dessa questão com a linguagem, de acordo com o que a gente já discutiu hoje. Sim. Acho que o primeiro exercício é a partir de um conhecimento que a gente traz aqui, uma fala, é trazer consciência para os seus momentos de lazer, digamos assim. Trazer consciência para o que se escuta, para o que se lê, para as histórias que os seus filhos estão lendo, né? Então a gente pensa para o que sai da nossa boca. Para o que sai da sua boca. Então, se é coerente com o que você faz, o que você fala, porque tem igualmente peso concreto. Mesmo se não sair da boca, o que passa na nossa cabeça usa de linguagem para se construir também. É o que eu falo nos meus processos de coaching também, por exemplo, quais são os comandos que você se manda todo dia no cérebro? Eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso, porque aquele está certo, aquele está errado. Peraí, que isso é um comando. Sim. Você está pela fala comandando, né? E é isso, assim, acho que a gente caminha para no próximo vídeo entrar em questões específicas do efeito no corpo, né, que eu acho que é um próximo passo, a gente falar sobre isso, mas é inacreditável como quando a gente cessa e remodula a maneira como a gente apresenta a mesma coisa, o quanto isso afeta cotidianamente, quanto isso muda o nosso cotidiano. Reconstruir a nossa percepção de si, reconstruir as nossas relações com os outros. Isso eu percebo, por exemplo, nos processos de mentoria que eu faço, que é ao readaptar a linguagem, às vezes é puro vocabulário. Trocar um vocabulário que é julgamentoso para um vocabulário que seja adequado e justo.
isso vai afetando diretamente como a pessoa se sente, como a pessoa se relaciona com o próximo, como ela consegue evoluir, escolher por si, usar o livre-arbítrio de forma mais eficaz. Eu acho que é isso, é o ter consciência e entender também, quando você fala em ter uma linguagem e ser justo, a gente entende muitas vezes que a gente lida com a verdade no limite do que a gente pode, né? Às vezes é impossível, a gente precisa daquela roupinha por um instante. Desde mas que o seja quanto justa, isso né? é paliativo Isso. e o quanto a gente precisa se exercitar para entrar em contato com uma linguagem mais limpa, dizendo no cotidiano, Sim. né? Mais justa consigo e com o outro. Então a pergunta é, né? Você tem feito isso com a sua linguagem? Você tem feito isso com as expressões que você usa, com as suas palavras? Você acha que elas são justas consigo e com o outro? E para mim, Igor, eu acho que é tempo. O tempo se vendesse em caixinha, a qualidade do tempo que a gente oferece para isso. A gente dedicar um tempo para essa consciência, para esse estar no presente agora. É uma disciplina. Uma disciplina. De cuidar de si e do próximo. É mágico. Literalmente, gente, o é benefício mágico. e a transformação. É inacreditável. Mágico, ao mesmo tempo a gente pode falar mágico, a gente vive isso com entusiasmo hoje, mas para quem ainda está tentando entender isso que a gente está falando, a gente percebe resultado mensurável no dia a dia, com a adaptação de linguagem, começando, que seria o primeiro passo para se cuidarem. Sim. A gente vai gravar mais vídeos, logo, fiquem atentos. A gente vai discutir alguns outros indícios da linguagem afetando tanto o corpo, quanto relações, quanto jogos sócio-históricos, a arte e a função da arte nesse agora, como Hollywood impõe sistemas de crenças, e aí a gente vai discutir algumas técnicas também de como dissolver e trocar sistemas de crenças que não sejam mais adequados com a gente. Sim. Então, por hoje a gente fica aqui. Eu quero Sim. imensamente agradecer. É sempre um prazer discutir com você. Vocês aí de casa, Ana Lívia dá um recadinho final também, mas um beijo imenso para vocês. Muito obrigado de verdade para todos que estão mandando mensagens, pelo carinho de quem manda no inbox pra gente também, para vocês que estão acompanhando, o pessoal que está começando a curtir a página, mensagem pelo WhatsApp. De verdade, muito obrigado a vocês. E ajudem a gente a divulgar, porque a gente faz isso para vocês. Pode dar um pouquinho? Eu quero agradecer também, acho que finalizar com isso, a arte tem essa busca pelo encantamento também, ela traz a gente para momentos de prazer e momentos presentes, mas o quanto nós, como educadores, pais, nós não podemos simplesmente nos entregar a todo momento para esse encantamento, mas por um instante perguntar quem está por trás disso e para onde isso me leva. Eu acho que isso é de extrema importância nos dias de hoje, sempre. Sim, então, para finalizar, então, ficar no agora e tenha crítica. Inclusive, para o que a gente acabou de falar, tenha crítica. Exatamente. E manda pra gente, porque Manda. isso ajuda muito. Por favor, a manda gente as dúvidas que organizar. a gente vai direcionando de acordo também, ok? Então, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. E um beijo para você também, Ana.